Olá, você que não é Sopere, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para dar continuidade aos meus vídeos falando do meu processo de melhora, tá bom? Se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo número 2, eu aconselho muito você fazer isso. No primeiro eu falo como eu cheguei na terapia e no segundo eu falo como que eu comecei a piorar da dermatite. Eles vão fazer muito sentido na continuidade desses vídeos e vão formar aí uma história muito certinha aí pra vocês, tá bom? Outra coisa, pode ser que em algum momento eu fique embaçada, sem foco. Porque apesar de eu ter uma telinha aqui, que eu consigo ver, eu não quero ficar olhando pra ela, porque aí eu não fico olhando pra vocês, sabe? E, mesmo eu olhando pra ela, eu uso óculos, então eu não consigo ter a total percepção. Então vamos assim, foca na minha voz, tá bom? Eu tô chamando essa série de vídeos de diário do meu tratamento, porque eu entendo que o tratamento da dermatite atópica, ele não é só apenas com medicamento e tem um monte de coisa aí que pode fazer parte, porque ele é muito mais amplo do que a gente pensa. E a proposta desses vídeos é fazer com que você abra a sua mente, que as suas possibilidades elas aumentem e que o seu tratamento ele seja um pouco mais agradável aí em todo o processo, tá? Bom, então a gente que é paciente, a gente sabe que pacientes que são moderados e graves, muitas vezes eles precisam de um tratamento com intervenção medicamentosa. Mas a gente precisa também olhar para os tratamentos de uma forma muito mais ampla, não só para o medicamento em si. Tem outras coisinhas que a gente pode fazer para ajudar no processo de melhora. Uma das coisas que a gente já comentou aqui foi a terapia, e outra das coisas que a gente também sempre vive falando aqui nesse canal é a respeito da nossa rede de apoio. Essas duas coisas, elas também fazem parte do processo de melhora, porque sim, eu preciso me tratar com o medicamento, mas eu preciso também de apoio e eu preciso verbalizar as coisas que estão me incomodando, os desafios que eu estou enfrentando no dia a dia. Eu preciso entender, compreender essas coisas e preciso expressá-las. E hoje, especificamente, eu quero contar pra vocês coisas que ajudaram a distrair a minha mente, a desfocar um pouquinho da dermatite e olhar para uma outra perspectiva, a realmente relaxar um pouco, sabe? Mesmo que constantemente eu estivesse com dor, com sofrimento, agoniada e muito impaciente. Mas foram coisas que me ajudaram a me distrair e a passar esse tempo de espera, que muitas vezes ele é longo. Eu gosto muito de ler e eu gosto muito de assistir filmes e séries. E esse universo, ele com toda certeza, ele me ajudou e ele também me fez companhia em muitos momentos onde eu não queria estar me relacionando, onde eu não queria estar com pessoas, mas por um outro lado eu estava com os meus personagens dos livros, das séries e dos filmes e eu sentia que a gente estava conversando, sabe? Eu estava vivendo ali com eles e de alguma forma os personagens me inspirando positivamente. Então os livros eles foram uma grande fonte de imaginação e de compreensão para mim, porque eu adorava e eu gosto, na verdade, ainda hoje, de ler, de transportar a minha mente para aquele universo que só existe ali dentro do livro, imaginar como os personagens são, os desafios que eles estão enfrentando, que não são os meus, mas são os deles, e ver como que ele enfrenta aquilo. De certa forma, os personagens, eles me inspiram e eles me ajudam a olhar para minha situação de uma forma diferente, sabe? E aí, nesse processo, eu posso listar 2 livros aqui que foram muito especiais para mim. O primeiro é A Culpa das Estrelas e o segundo é Por Lugares Incríveis. Ambos têm filme, mas assim, o livro sempre é melhor, sempre. Em A Culpa das Estrelas, a Hazel, ela é uma paciente terminal e ela é muito melancólica. Ela tá ali, ela aceitou o seu diagnóstico e ela tá vivendo os dias conforme eles vão se revelando pra ela. Só que aí ela acaba conhecendo um outro paciente e a vida dela muda um pouco, né? E eu gosto muito de ver essa interação e essa mudança também de comportamento dela, porque apesar dessa outra pessoa que ela conhece também estar na mesma situação que a dela, o comportamento dessa pessoa é totalmente diferente. Porque de fato somos diferentes, né? Apesar de eu e você termos o mesmo diagnóstico, a forma com que a gente vai olhar para a situação, a forma com que a gente vai lidar, vai ser diferente. E isso no filme fica muito claro para mim. Um é super motivado, ela já é mais tipo assim, não, tá bom, é assim que as coisas funcionam. Mas mesmo ela sendo, né, de um jeito, ela se abriu para a possibilidade de mudar e de viver de acordo com o que a outra pessoa estava propondo para ela, sabe? Ela se permitiu tentar. E isso eu achei muito inspirador no filme. É triste o filme, claro, mas eu gosto, sabe? No filme a gente vê o valor da rede de apoio, que sempre esteve presente para os 2 personagens. A gente vê também a importância de bons amigos, porque os amigos, eles
Realmente eles têm esse poder de nos animar, de nos alegrar e de tirar um pouco a gente da bolha que a gente tá enfrentando. Porque com a nossa família, com a nossa rede de apoio, a gente respira muito a doença, a gente respira muito o diagnóstico. E os nossos amigos não, a gente tem a possibilidade de sair um pouco dessa atmosfera e falar groselha, sabe? De fazer coisas bestas, coisas idiotas. E isso no filme é muito legal, porque o filme nada mais é do que uma inspiração da vida, né? De coisas que acontecem na vida. Então, ele pode ser real também. As coisas que a Hazel viveu, as possibilidades que ela se propôs, o olhar dela que mudou, isso também pode acontecer com a gente. Já em Por Lugares Incríveis, o livro sempre é melhor, tá? O Fink e a Violet, eu acho que é Violet, a gente consegue ter a percepção da história dos dois. Os dois estão passando por uma situação difícil, por uma barra, com motivos muito bem diferentes um do outro. O Fink, ele tem depressão e a Violet, ela tá superando um luto que é muito difícil. E o livro, ele já começa de uma forma muito chocante. E tem um trecho do livro que o Fink, ele fala que, como ele é um paciente depressivo, o armário dele é o lugar onde ele se esconde. E ele tem um insight onde ele fala: eu preciso afastar de mim as palavras ruins. E isso, pra mim, fez muito sentido. Quando eu li isso, isso abriu os meus olhos de uma forma, eu falei, é verdade. Eu tô tão pessimista, a minha autoestima tá tão baixa, eu tô tão triste, eu tô tão melancólica, que eu preciso, na verdade, me inflamar positivamente. Mesmo que eu não acredite nisso, mesmo que nesse momento eu não esteja conseguindo. E aí eu lembro que no meu quarto eu espalhei várias mensagens positivas, várias frases, várias coisas que de alguma forma me inspiravam. Porque aí eu acordava, eu lia, mesmo não acreditando, mas de alguma forma aquilo estava entrando. Então eu fiz isso e fez muito sentido, muito sentido. Por Lugares Incríveis, o final, ele é triste também, né? Eu tenho uma coisa de livros tristes e melancólicos, assim como filmes, eu gosto. Até porque eles me ajudam a dar uma choradinha, sabe? Eu tenho dificuldade de chorar, então, assim, esses filmes, os livros, assim, eles me ajudam nisso. Mas eu gostei de ver também a forma dele de lidar e a forma da Violet de lidar com a situação. Eu não sei se eu tô falando o nome dela certo, tá? Porque faz muito tempo que eu li e esse livro foi emprestado e ele nunca mais voltou. Enfim, mas eu gostei de ver a forma de cada um lidar com a situação e de superar o que eles estavam vivendo, sabe? Isso foi muito bom pra mim, foi muito benéfico. Eu me senti muito próxima dos personagens, compreendendo muito o que eles estavam passando, mesmo eles não existindo, sabe? Bom, se você me segue lá no Instagram, você já sabe que eu gosto muito do universo de Harry Potter. Eu cresci, né, com os atores, mas assim, o universo pra mim é muito inspirador. E eu não canso de assistir. E o Harry, se você for pensar, ele não tinha uma rede de apoio muito boa ali no começo da sua primeira infância. Depois ele conhece outras pessoas que aí fazem parte da rede de apoio dele, mas que ele não passa todo o tempo com eles, né? Alguns períodos ali que ele tem. E ele teve todas as chances e oportunidades de ser uma pessoa ruim. Uma pessoa, entendeu? E ele não foi, ele optou, ele sempre escolheu pelo certo. Porque no final das contas tudo é uma questão de escolha, né? E ele sofre. Eu não sei nem como que ele aguenta, sinceramente, porque Harry sofreu, né? Harry nesta vida sofreu. Mas ele suporta porque ele tem os valores muito bem estabelecidos, ele sabe quem ele é, ele sabe nas coisas em que ele acredita e ele sempre opta pelo que é certo de acordo com a análise dele, né? E apesar dele não ter uma família muito bem estruturada, ele tem uma rede de apoio nos amigos. E isso é muito valioso pra ele. Então, isso também pra mim é muito legal de perceber, de ver que ele podia chutar o balde e mandar todo mundo, né? Mas ele não fez isso. E eu amo Harry Potter, gente. Assim também como Anne de Green Gables. É uma série que tem na Netflix e ela é maravilhosa. Eu já assisti mais de 3 vezes. Tem livros também, eu estou lendo, inclusive. Mas a série, ela é uma personagem muito inspiradora. Muito inspiradora. Ela é super motivada. E quem a conhece não tem ciência do tanto que essa menina sofreu na vida.
do quanto ela foi maltratada, do quanto ela sofreu abusos, violências. E mesmo tendo sofrido tudo isso, ela consegue olhar para a vida com um olhar de beleza, com um olhar de luz, com um olhar de vale a pena viver, sabe? E isso é muito, muito inspirador. Sem contar as sacadas, assim, que ela tem, os pensamentos e as coisas que ela fala. Nossa, assim, sendo uma criança, né? Então, assim, ai, é uma série muito inspiradora. Se você nunca assistiu, eu super recomendo. A Anne fala muito. Pode ser que no primeiro episódio você fala, meu, eu não consigo. Mas eu super insisto, vale a pena continuar. Porque aí depois você entende o porquê que ela é assim. E aí você, cara, todo mundo merecia ter uma Anne na vida, sabe? Bom, eu poderia falar de muitos outros personagens, porque como eu disse, eu invisto um grande tempo assistindo filmes e séries, porque realmente ainda hoje é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Além das artes em si, tem outro tipo de arte que pra mim também é muito benéfica, foi muito benéfica no meu processo aí de melhora, que são músicas, ainda mais as músicas melancólicas. Lá no começo da minha terapia, tal, eu tinha muita dificuldade de verbalizar o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E sendo assim, eu também sempre tive muita dificuldade de chorar, né? Normalmente quando eu choro é porque o negócio já tá realmente no talo, eu explodo em choro. E aí muitas vezes esse choro, eu nem sei o porquê que eu tô chorando. Então as músicas melancólicas, elas sempre me deram essa possibilidade de, olha, agora é o meu momento de chorar. Eu vou chorar, eu estou sofrendo, vou sofrer mesmo, vou me entregar a essa sofrência, a essa tristeza e vou chorar. Eu gosto muito de Adele, inclusive, assim, nossa, Adele era uma das minhas preferidas, de colocar uma música e, tá, eu vou sentir isso, eu vou me debulhar em lágrimas. Assim também como músicas que também me motivavam. Tem uma música do Thiago York que eu amo, 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 amo muito, que se chama Um Dia Após o Outro. Essa música, quando eu tava assim, ó, lá no fundo do poço, eu escutava ela, porque era como se ele estivesse me aconselhando. Ele falou, querida, quem cai 7 vezes levanta 8. Tem um trecho da música que fala isso. Eu falei, então tá bom, eu caí 7, eu vou levantar 8. Eu caí 8, eu vou levantar 9. Caí 9, eu vou levantar 10. Eu já caí incontáveis vezes, mas eu vou estar levantando, porque se uma vez eu conseguir, outra vez eu também vou conseguir, né? Então essa música também sempre me trouxe esse conselho de alguém que eu não conheço, mas que a arte de alguma forma expressou por mim e que me ajudou muito. E hoje, quando eu ouço essa música, eu a ouço com muito carinho, porque eu cantava ela quando eu não tinha nenhuma perspectiva de melhora. E hoje eu canto ela sabendo que a perspectiva de melhora chegou, sabe? Então isso é muito significativo. E músicas têm esse poder também. Se você tem alguma música que fala com você, que é preferida, comenta aqui embaixo que eu vou ouvir. Eu adoro músicas que ainda têm letras também bonitas, letras motivadas, inspiradoras, sabe? Eu gosto, me conta que eu vou ouvir. E além do que foi dito aqui, com toda certeza, bons ouvintes também fizeram a diferença. Às vezes você não quer falar na terapia, às vezes você não quer falar na sua rede de apoio, mas tem alguém com quem você se sente muito confortável e vale a pena expor os seus pensamentos, as suas ideias, aquilo que tá doendo em você. Então, assim, ter bons ouvintes também foi muito benéfico pra mim. Eu tinha uma pessoa com quem eu falava absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Tipo, hoje eu acordei, eu não queria abrir os olhos. Era pra essa pessoa que eu falava. Hoje eu acordei e eu fiquei pensando em qual desculpa eu poderia dar pra não ir trabalhar. Era pra essa pessoa que eu falava. Olha, hoje eu não sei nem por que eu saí de casa. Eu não quero ir, eu odeio pessoas. Assim, era pra essa pessoa que eu falava. E poder falar sem ser reprimida, sem ser cortada, sendo escutada de verdade, acolhida. Muito, isso foi muito bom mesmo. Porque eu não sei se vocês são assim ou não, né? Mas quando eu converso com alguém, aí a gente entra no detalhe, eu tô passando por uma dificuldade assim, assado. E aí essa outra pessoa, ela vai e fala, nossa, mas e eu que tô passando por uma situação assim, assim, assado? Quando a conversa vira uma competição de quem tá pior, eu não converso. Eu não falo mais, eu fico muda e fico, eu fico neutra, sabe? Eu não tenho essa capacidade de continuar a conversa porque eu percebo que a outra pessoa, na verdade, ela não tá interessada. Ela só perguntou por educação e mesmo por educação ela não quer ouvir, sabe? Então, assim, também saibam escolher essas pessoas, porque existem pessoas que sim estão dispostas a ouvir. A gente só precisa saber reconhecê-las. Porque se também tem uma coisa que a dermatite me ensinou, é que se uma pessoa ela começou a contar algo da particularidade dela, pra mim,
é porque ela escolheu confiar em mim, ela escolheu se abrir comigo. Então eu valorizo muito isso. E eu quero que a mesma coisa aconteça comigo, né? Quando eu escolher alguém pra conversar, pra falar sobre coisas que são muito pessoais, coisas muito internas, eu espero que essa pessoa ela também possa me acolher da mesma forma. E se eu não me sentir acolhida, eu simplesmente não vou continuar nessa relação, nessa conversa e tentar construir. Isso, eu não vou. Bom, esse foi o vídeo de hoje, coisas aí que me ajudaram no processo de melhora. A gente falou aí de livros, falamos aí de filmes e séries, falamos de músicas e falamos de pessoas boas pra conversar. E às vezes nem precisa ser conversar a respeito de idear, sabe? Só falar um monte de groselha, eu adoro falar groselha, coisas sem sentido, coisas que é só pra gente rir e distrair a mente. Isso também vale, sabe? Eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo o que você tá achando dessa série de vídeos, se você tá acompanhando, se esse é o primeiro que você tá vendo. Se você não me segue no Insta, faça isso, porque lá eu posto com muito mais frequência. A gente fica mais próximo por lá, tá bom? Bom, é isso. Um beijo e não se esqueça que você não é só pele. Tchau e até o próximo vídeo que em breve eu volto.